episódio do WMcast, vamos falar um pouco sobre agenciamento de cargas com um convidado super especial. Eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, o seu podcast de comércio exterior. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Eduardo Maiolino. Edu, queria que você contasse em poucas palavras quem você é no comércio exterior, há quanto tempo você está nesse mercado, conta pra gente um pouco. Eu estou no mercado de comércio exterior há 25 anos, sempre trabalhando com agenciamento de cargas. Foi um alinhamento que desde o início eu comecei e nunca saí, e é um ambiente que eu gosto bastante. Então, seja super bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre os riscos envolvidos nas operações, principalmente na importação de containers, quando a responsabilidade do frete e do seguro internacional são do exportador. Se a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de Incoterm, né? Isso é quase que assim, um sinônimo. Então, nesse sentido, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente quais são os principais Incoterms utilizados que vocês veem, né, que vocês praticam, e quais são os riscos envolvidos nessa operação. Vamos começar com a parte de importação, porque os Incoterms no Brasil, o Brasil é um país bastante utilizador de Incoterms da classe F, né, que é o FCA e FOB. Um pouco de Ex-Works também, que é do E. Eu vejo alguns pontos bastante importantes de se observar nas importações, mas na classe C e D, que seria a CIP, CPT, CIF, CFR, DAP, DPU e o DDP. Traduz pra gente que é muita sigla. FOB e FCA, que são os que a gente observa melhor, que as contratações são mais assertivas, né, assim como o Ex-Works com as suas peculiaridades, mas mais em FOB e FCA, eles são onde as responsabilidades de contratação de frete são por conta dos importadores, assim como os seguros, né? E a classe C e D seriam os que as contratações, as responsabilidades de contratações, tanto de frete e algumas vezes em seguro, são por conta dos exportadores, e aí vem todo o risco pelo Brasil ter uma particularidade toda especial. Ou seja, né, quem vende essa mercadoria que se torna responsável pela contratação desse seguro e desse frete, seria isso? Sim, eu acredito que toda boa venda ela é composta de uma grande entrega, mas não é isso que acontece nas importações. Por exemplo, a gente tem a experiência de Amazon, de Mercado Livre, de outros meios que a gente compra de e-commerce, e a gente acaba recebendo essa mercadoria de uma forma espetacular. Isso aí empolga a gente a comprar mais. A gente tende a pensar que uma importação seria feita da mesma maneira, mas esse zelo na entrega não é praxe dos exportadores. Eles vêm ver a parte de expedição, ver aquilo que tange a eles e acabam colocando alguns problemas para os importadores. E nesse caso, assim, onde que você enxerga que há um risco grande nessa operação? Os exportadores eles não enxergam como que a mercadoria vai chegar, eles não entendem os países de destino, eles não veem a amplitude da cobertura do seguro, eles não sabem as taxas que serão pagas no destino, eles não têm acompanhamento de transbordo, não têm acompanhamento de chegada, não tem alinhamento de berço de atracação, por exemplo, que é uma coisa que pode onerar uma operação. Então, todo esse zelo, ele se dá quando se tem a contratação FOB ou FCA. Uhum. Porque o importador está no lugar onde ele conhece, que é o Brasil. Então, o exportador fica com a parte dele e o importador fica com a parte dele. Entendi, mas vamos lá, você falou vários conceitos muito importantes que a gente precisa voltar nesse assunto. Então, você falou de vários detalhes que acontecem no processo de transporte de uma mercadoria. Então, transbordo, berço de atracação. Eu quero que você conte um pouquinho mais, assim, dessas etapas para que o nosso ouvinte entenda o que está envolvido e por que o importador, no caso do Brasil, perde esse controle quando opta por Incoterms em que a responsabilidade de frete e seguro é do exportador. Vamos dar um exemplo do seguro. Como se faz uma contratação de seguro no Brasil?
você faz uma apólice que cubra toda a abrangência de custos que você vai ter. Então, frete internacional, frete rodoviário, taxas locais, armazenagem, impostos e lucros esperados. Enquanto que o exportador vai fazer essa contratação de seguro e ele não vai observar absolutamente nada disso. Ele vai fazer uma contratação de seguro que cubra praticamente a carga e a responsabilidade dele, que é a entrega no porto de destino, e vai deixar o importador desguarnecido de todo esse risco que pode vir a ocorrer. Assim como na parte de navegação. O exportador ele precisa fazer uma expedição mais rápida, geralmente eles querem somente um ponto de contato e imagina que ele exporta para vários países no mundo, querendo um ponto de contato único e esse transportador ele não tem o mesmo know-how, ou não tem a mesma qualidade de conhecimento em todas as rotas do mundo. Então ele acaba privilegiando as rotas mais importantes e deixando como secundária ou terciária as rotas menos importantes. Então vamos pegar no caso do Brasil. Ele embarca com um armador que faz um transbordo que ele não vai conseguir ter um acompanhamento, a mercadoria fica 2-3 semanas no porto de transbordo. Ou você tem a escolha de um berço de atracação porque você tem uma negociação especial, ou que você tem um frete rodoviário mais encaixado, porque esse berço de atracação de margem direita ou esquerda, ele vem contemplar a tua escolha de terminal. Tudo isso ele vai impactar lá na frente, quando você planilhar tudo isso, né? Então não só a parte de custos, como a parte de riscos. E a operação não fica tão boa quanto se você conhecesse aquilo que você está contratando. O exportador ele não conhece toda essa contratação. Então ele acaba pegando aquilo que mais cabe a ele e não fazendo a tal boa entrega que a gente tanto zela. Então, basicamente, assim, em uma frase curta, a gente pode ter um atraso no recebimento da carga. Sim. E um aumento no custo por conta desses pormenores que podem acontecer no meio do caminho. Seria isso? O custo é iminente. Tem pouquíssimo conhecimento de casos de CIF, por exemplo, que são casos de sucesso. O CIF nem diria, porque só por ter o seguro internacional, ele já tem uma vírgula a ser observada. No caso no CFR ter sucesso é bastante difícil. Quando você cai ainda nos Ds, né, no DAP, DPU e DDP, isso começa um agravante muito grande. E o DDP não é permitido no Brasil, porque a estrutura de impostos ele viraria um looping interno. O DAP, você está pagando imposto sobre um monte de taxas necessariamente, porque tudo vai vir no BL ou vai vir na Commerce Invoice, então ele está onerando toda a operação. E o DPU, assim como o DAP, é a mesma coisa, ainda com agravantes de descarregamento contratado pelo exportador de uma empresa transportadora no Brasil que ele não conhece e talvez não tenha experiência para descarregar essa carga. Então tudo isso vem impactar e lembrando que caso ocorra qualquer problema depois da contratação, o seguro do exportador talvez não contemple, por exemplo, impostos. Ou seja, a gente não tem controle sobre a cobertura do seguro total, contratado. Não tem nenhuma. E eu ainda digo mais, né? Porque nem sempre o exportador está tão preocupado assim com o acondicionamento dessa mercadoria no container. Por mais que ele faça o acondicionamento dessa mercadoria, a preocupação dele é muito mais de expedir, de despachar essa mercadoria no exterior do que a entrega da mercadoria no Brasil. Eu acho que essa é a grande concepção daquilo que a gente precisa pensar. O core business dele é vender, né? Exatamente. Ele entende do produto, não de expedição. Exatamente. Ele não vai saber o que está acontecendo aqui. Possivelmente ele nunca saiba quando a mercadoria chega aqui se a mercadoria teve algum tipo de avaria leve, que isso aí não foi mencionado pelo comprador ao vendedor. O impacto de custos que ele tem aqui, muitas vezes os departamentos de comércio exterior acabam falando que tá bom, isso faz parte do custeio, mas não é otimizado. É isso que eu digo, que são raríssimos os casos de um CFR dar certo e ter sucesso. Imagina todos os outros, né? E só voltando para aquilo que você comentou, assim, que eu sou consumidora, por exemplo, da Amazon. Então, eu tenho uma excelente experiência mesmo quando eu compro internacionalmente. Qual que é a diferença? Como que a Amazon entrega isso? E fazendo um paralelo, como que um exportador não consegue entregar isso na maioria dos casos?
A Amazon faz uma importação como empresa, né? Ela não faz uma A importação Amazon como... no Brasil. No Brasil, ela faz uma importação como empresa e depois ela distribui para você com toda a destreza que ela tem de entrega contratual já em território nacional, que ela tem todo esse SLA para poder te entregar. Agora, a parte de importação, quando se faz diretamente de lá de fora, Full container, né? por exemplo, você fica à mercê de todos os impactos que você não tem controle, você não contratou isso. Perfeito. Por mais que você queira que dê certo, você vai precisar sempre de um interlocutor para poder acionar os seus pontos de contato. E, assim, a gente viu que nos últimos 2 anos a gente teve um aumento do fluxo de importações no Brasil. E assim, uma loucura, né? Para quem mexe com o comércio exterior viu que os preços eles estavam muito voláteis, eles subiram muito ao longo do tempo. A gente teve uma procura maior e, assim, isso fez com que a gente precisasse se adaptar também, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre esse cenário, como é que foi, como é que está sendo, para que rumo a gente vai e de que forma você enxergou, assim, essa situação agravou o que a gente vem discutindo de riscos e responsabilidades. Queria que você contasse. No meio da pandemia, quando iniciou, a gente teve uma queda bastante grande no volume de carga, porque teve uma incerteza do que ia acontecer. Foi uma surpresa para todo mundo. Eu acho que é inédito para todos na face da Terra esse tipo de situação. Mas os mercados começaram a se aquecer muito em função da interdependência dos países e fez com que a navegação mundial não tivesse abastecida suficiente para suprir a demanda. E os fretes começaram a explodir por oferta e demanda. Começaram a faltar containers porque grandes mercados de grandes importadores tinham uma demanda muito grande e não devolviam essas unidades. Você tinha um fluxo muito grande de importação de alguns países e não tinha de exportação, o que fazia com que você tivesse um balanço não apropriado para se ter unidades para poder fazer reexportação. E também teve quarentena de containers em alguns países, não foi isso? Teve, tudo veio impactar, né? Até hoje você vê alguns impactos, olha a Inglaterra como está, olha alguns países que os funcionários portuários e da cadeia de comércio exterior não voltaram ou não trabalham 100%, muito em home office, etc. Tudo isso vem atrasar cada etapa do fluxo de comércio exterior. As quarentenas vieram, assim, não só as quarentenas, como as reais lockdowns, né? Por exemplo, Xangai, há uns meses atrás, mostrou bastante o que é o impacto global de uma pandemia. Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho da Inglaterra, que agora eu fiquei curiosa. A Inglaterra ela já estava com problema. Com a morte da rainha, tudo ficou um pouco mais problemático. Mas eles estão com greve de porto, eles já vinham com um certo delay de descarregamento e de fluxo de carga, tanto para importação quanto para exportação. A Alemanha vem passando por uma greve bastante grande de funcionários, com apagão de funcionários, porque não se encontram funcionários para serem contratados. Então, nos terminais portuários. Não só isso em todos. Nós temos representantes lá fora que estavam relatando para a gente que está muito difícil de se encontrar profissionais para se trabalhar. Está tendo um turnover porque eles não estão encontrando e todo mundo está à procura do funcionário um do outro. Né? Então começou a gerar uma bagunça. A gerar uma baguncinha. A gente também escuta assim, pode usar mais de um Incoterm no processo, não pode? A gente sabe que não pode, né? Mas eu quero que você conte um pouquinho mais sobre isso. O Incoterm ele veio para regrar uma compra, né? Uma venda, uma compra, uma relação comercial. Então, se ela é regrada de uma certa maneira, ela não pode ser sobreposta por outra, né? Pode, mas assim, tipo, eu comprei FOB, mas eu quero que isso vire Ex-Works antes mesmo de embarque, claro, porque senão não tem a responsabilidade, você vai estar assumindo uma responsabilidade que já foi do seu exportador para você, o que não faz o menor sentido, mas não tem mudar de Incoterm, ou você ter dois Incoterms em uma... Mudar Incoterm tudo bem, mas você ter dois Incoterms na mesma importação não faz o mínimo sentido. Daí você faz com que o Incoterm em si não faça sentido de existir, né? E só voltando nessa questão que a gente passou esses 2 anos aí meio que caóticos, eu queria que você desse um panorama sobre quais foram os principais desafios, principalmente com relação ao cumprimento de prazo. A gente viu que teve um atraso muito grande da entrega das mercadorias e isso não só assim, em 1 ou 2 portos no Brasil, mas principalmente a gente que trabalha com comércio exterior viu isso em N portos.
Então a gente teve atraso para a saída do navio, a gente teve atraso para a chegada do navio, a gente teve preço explodindo e a gente teve escassez de possibilidades. Sim. Então, eu só queria que você voltasse um pouquinho nesse tema, porque ele realmente afetou a gente. Se eu fosse um cineasta e fosse fazer um filme, eu faria um filme chamado Reação em Cadeia e mostraria a navegação mundial. O que é uma reação em cadeia que vai atrasando uma coisa, atrasa a outra, uma coisa impacta na outra e começam a ter omissões de escala. Muitas vezes os navios estão em portos e precisam descarregar uma quantidade grande de contêiner, não tem como não descarregar, então precisa ficar esperando. Só que esse mesmo navio era o navio que traria a sua carga, então você tem que esperar ele atracar. E isso tudo vai gerando uma sobreposição de problemas, né? Então, nós tivemos um congestionamento muito grande na China em função dos lockdowns, em função da quantidade também de reposicionamento de container. A China tem capacidade de atracar um volume muito grande de navios e de fazer uma operação bastante pesada, e quando eles começam a fluir, o mundo começa a ter impacto, porque o mundo não está preparado para aguentar uma exportação, um congestionamento chinês sendo exportado, né? Então isso acaba ocorrendo congestionamentos dos outros portos do mundo, e isso que a gente viu bastante, né? Então não só a parte de origem que os lockdowns e os congestionamentos geraram, que é todos os atrasos de carga. Eu acho que ninguém nunca experimentou atrasos tão longos em toda a vida de comércio exterior. E a gente sabe exatamente, assim como a gente fala, não, tudo bem, saiu, está navegando, ok, quando chega? Atrasou mais, omite o porto. O armador omitiu o porto. Exatamente, o armador omitiu o porto, foi para outro porto porque não tinha capacidade de aguentar mais tempo no mesmo porto sem ter janela de atracação, e depois voltava para descarregar novamente ou transbordava. Tudo isso gerou um impacto bastante grande no fluxo de entrega de mercadorias, né, em todo o planejamento. Que afeta diretamente o preço das mercadorias. Total, porque afeta o fluxo de compra, o fluxo de recebimento, o fluxo de venda. Imagina as empresas que tiveram que pagar tudo antecipadamente, o fluxo de caixa dessas empresas que ficou comprometido. Com certeza ficaram comprometidos. E a gente viu também muita falta de matéria-prima, né? Vidro, polietileno, polipropileno. Exatamente. Nossa, isso para começar, né? Exatamente, porque não só nós temos a parte de navegação, mas nós temos ainda a parte geopolítica, que daí dá mais uma meia dúzia de podcasts aqui, que as negociações entre países que acabam afetando toda a parte de matéria-prima e produção de mercadorias. Ótimo. Edu, para finalizar nosso podcast, tem alguma coisa que você gostaria de contar? Algum outro ponto, e também assim, um breve comentário de como é que se enxerga as coisas daqui para frente, otimismo, a gente vai melhorar um pouquinho essa cadeia, como é que é? Eu acho que otimismo a gente tem que ter, eu acho que é otimismo e pé no chão, e a gente vê que oportunidades existem, acho que para todo mundo, e é ver para onde que a maré está nos mandando, né? Porque sempre tem um fluxo mais interessante de se observar. E eu acho que é por aí. O mercado internacional ele vai ficar cada dia mais interdependente. Então, foi um dos motivos de várias indústrias que pararam no mundo. Na indústria que eu falo, tipo de atividades, o comércio exterior ele foi totalmente na contramão, né? Nós tivemos uma atividade bastante intensa. E vai continuar. Eu acho que tanto importação quanto exportação, o Brasil ainda é um bebê na parte de comércio exterior, comparado ao tamanho e a capacidade que ele tem naquilo que ele poderia participar comparado aos países já desenvolvidos. Então, eu acho que oportunidades e trabalho a gente vai ter bastante. Que bom. Edu, muito obrigada por participar, por aceitar nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite, adorei. E nosso agradecimento também vai para você, nosso ouvinte, que esteve do outro lado acompanhando toda a nossa conversa. Cada etapa do processo de importação deve ser feita com todo cuidado e com profissionais experientes no assunto para que a gente não tenha nenhuma intempérie, nenhum problema e sempre consiga nossas encomendas no tempo hábil e esperado. Se você ainda estiver com alguma dúvida, você pode sempre nos contatar através do e-mail wmcast@wmtrading.com.br. Obrigada pela sua participação e até o próximo episódio.